Quando Mais Que Amigos foi lançado há 2 anos nos cinemas norte-americanos, uma comédia romântica gay, eu fiquei muito surpreso ao descobrir que era o primeiro do seu gênero que tinha sido produzido por um grande estúdio. Eu fiquei pensando, pô, 125 anos praticamente de cinema, até mais, e este é o primeiro filme de comédia romântica gay lançado por um grande estúdio, não contando, evidentemente, as produções independentes. E isso me leva a este 13 Sentimentos, que é uma comédia romântica gay brasileira que é muito mais preocupada com o aspecto do amor próprio do que necessariamente preocupado com o indivíduo com o qual o protagonista vai se relacionar. Quando o filme tem início, João, que é interpretado pelo Arthur Volpi, ele entra na sua casa usando uma camisa vermelha, uma camisa com uma coloração bastante viva e alegre. Chega com uma mala e a gente descobre que ele acabou de terminar com o seu ex-companheiro após um relacionamento de 10 anos. Mas foi um término sadio, um término sem brigas, sem ressentimentos, ou assim ele acredita. E imediatamente ele já está no celular, aproveitando essa fase de solteiro para entrar em apps de relacionamento e conhecer mais pessoas. A casa dele é bastante solar, tem muita iluminação, ele está passando um café. E esses pequenos elementos dentro dessa domesticidade que vão ser revisitados em várias outras oportunidades dentro do filme, eles vão dar o tom de um personagem que parece ser incapaz de perceber a melancolia que o cerca, incapaz de perceber ou de olhar para trás e de encarar um passado e perceber que talvez as coisas não tenham sido tão felizes quanto ele imagina que tenham sido, fica abraçando um otimismo, uma positividade tóxica que o impede de crescer. Nesse sentido, 13 Sentimentos faz um trabalho muito eficaz em mostrar o crescimento da melancolia, a chegada da melancolia em João, que vem na forma de mudança de figurinos. Os tons claros, vivos, vão começando a dar lugar a tons mais sóbrios. A mudança da iluminação do apartamento, que começa a ser cada vez mais escuro, começa a perder esse aspecto solar. E também o fato de que ele começa a tentar controlar a sua vida através do roteiro que ele está escrevendo, que se torna um artifício dentro da encenação para que o diretor Daniel Ribeiro discuta o próprio ato de fazer cinema como um ato de discutir a si próprio, já que esse filme tem um caráter relativamente autobiográfico também. Mas as coisas não andam bem para o João. Não apenas o roteiro que ele tinha submetido à produtora foi aprovado, como para pagar as contas ele precisa dirigir vídeos de sexo íntimo entre terceiros. Quase como se ele fizesse fitas caseiras para que os casais assistissem intimamente com um toque artístico, com um toque autoral, utilizando seu conhecimento de cinema. E enquanto ele enxerga esses relacionamentos dos outros, os próprios relacionamentos dele começam a dar com um burro na água. E ele entra dentro desse loop contemporâneo em que nós temos uma ansiedade crescente de se envolver com alguma pessoa, nós temos um cardápio muito variado de pessoas com as quais podemos nos relacionar, e os apps de relacionamento são uma evidência disso. De relacionamentos sem compromisso, você tem uma dimensão muito grande de pessoas para você escolher, e ao mesmo tempo uma infelicidade crescente em não encontrar uma tampa para sua panela. Se é que ele busca uma tampa para sua panela, já que o que João não percebe é que ele precisa olhar para dentro de si, ele precisa dar tempo ao tempo, aceitar a melancolia, aceitar a tristeza e poder ter uma relação mais saudável consigo. E isso se reflete nos encontros com os amigos, que são os típicos coadjuvantes de comédias românticas, cujos relacionamentos se tornam elementos cômicos, mas que também oferecem algum tipo de sabedoria para o protagonista. O Daniel Ribeiro, aliás, ele retorna cerca de uma década depois de haver lançado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que ganhou o prêmio TED no Festival de Berlim, que representou o Brasil no Oscar de 2014. E esse inteirinho todinho, ele parece ter compreendido melhor ainda o seu estilo, que parece às vezes um não estilo. Quero dizer que é como se a forma dele fosse tão sutilmente costurada no conteúdo que às vezes nós não percebemos as inflexões do diretor para a construção do nosso envolvimento com a ação. Mas ele está lá. Como, por exemplo, quando ele utiliza uma linguagem mais contemporânea, dividindo a tela em dois
ou em 3 para tentar introduzir esses relacionamentos que hoje em dia nós temos através do celular, videoconferências, videochamadas, criar uma lógica de plano contra plano que é mediada por um instrumento que nos distancia da outra pessoa naturalmente. Um instrumento que, com a tentativa de nos aproximar uns dos outros, termina-nos por distanciar por uma tela. Isso é um caso que se torna explícito na relação com a mãe, que mora muito perto do filho, mas cujo filho não a vê. Ele não visita a mãe. O que ele faz é telefonar para a mãe. E aquela tela não lhe permite alcançar o afeto daquela pessoa, que pode ser um afeto tão necessário para que ele lide melhor com essa melancolia que ele rejeita dentro de si. Merece também destaque como o filme ele nega uma câmera mais estabilizada em um tripé e ele utiliza mais a câmera na mão. Ele tenta fazer a mesma coisa que o João faz quando ele está filmando os vídeos íntimos: segurar a mão, criar uma instabilidade, criar um desconcerto na nossa experiência que vai ser retornada quando o filme vai introduzir o sexo mais fortemente dentro da narrativa. O sexo esse que é tão combatido por uma parte regressiva da sociedade contemporânea e que o filme acolhe de uma maneira bonita, de uma maneira sensível, acolhe de uma forma sem objetificar os corpos desses homens que se relacionam, mas sim mostrar afeto, mostrar o envolvimento romântico ou a só apenas sexual entre essas pessoas e que compõem o mosaico, uma parte da nossa realidade social que muitas vezes é negligenciado dentro do cinema, é marginalizado dentro do cinema. Mas ao recorrer a fórmulas e convenções da comédia romântica, consegue tirar da marginalidade diversos temas e consegue colocá-los à luz para que nós discutamos. E Daniel Ribeiro é astuto em utilizar uma cena de sexo para retratar esse momento de descoberta do João, porque ele dá mais uma camada de autobiografia para o filme. Porque se João filmou os vídeos íntimos de outras pessoas, agora é Daniel, nos bastidores, que está filmando o vídeo íntimo de seus personagens. E merece destaque também comentar sobre a atuação do Arthur Volpi, que é um ator que tem uma jovialidade e um otimismo entusiasmado tão cativante que entra em choque justamente com esses atributos do seu personagem. Porque o personagem, quando ele rejeita esse lado mais sombrio de lidar com suas próprias dores, ele cria uma máscara sorridente, uma máscara alegre, que na verdade não corresponde ao que de fato ele está sentindo dentro de si. Essa contradição entre quem ele revela ser e quem ele esconde ser para nós. 13 Sentimentos é uma graça de filme porque ele nos convida a refletir sobre esses relacionamentos líquidos contemporâneos, utilizando uma linguagem muito acessível, uma linguagem direta e uma linguagem gostosa de assistir. Para o filme, que está em cartaz nos cinemas brasileiros, eu dou 3,5 estrelas em 5.